Na verdade, a psicologia foi trazida para nós por ETs. Muito bem-vindo, amante da psicologia, apaixonado por conhecimento, cheirador de pó de biblioteca. Esse é o Psicoplay, eu sou Rafael Cerqueira. E hoje eu vou tentar explicar de uma forma bem didática, sem citar muitos nomes, muitas épocas, como que surgiu a psicologia. Sobre como o ser humano começou a pensar sobre o nosso comportamento, sobre a nossa inteligência, sobre a nossa alma. E já é interessante falar que psicologia significa estudo da alma. Isso tem um pouco de raiz porque lá nos pré-socráticos, isso 700 antes de Cristo, tinha algumas teorias já que falavam que a alma é separada do corpo e eles entendiam que a nossa mente, os nossos sentimentos, eles sempre eram providos pela alma, por essa entidade cósmica. Inclusive, já vale falar que a maioria das teorias do que eu vou falar aqui no vídeo foi bastante baseada nas religiões da época, da Grécia Antiga e dos povos que ali conviviam, né? Tinham várias tribos que formavam o povo grego, que eram as palavras que falavam grego. E toda a teoria era sempre fundamentada em alguma explicação religiosa ou ligada a um mito. Por mais que eles tentassem sistematizar a coisa toda, era sempre baseada num mito. Mas era uma característica de toda explicação científica ou sobre o mundo que eles tentavam dar. A gente vê, por exemplo, o mito do Apolo, que trazia o sol numa carruagem. Então era assim que eles tentavam entender o ser humano. E para entender os nossos pensamentos, as nossas emoções, eles também atribuíam alguns eventos cósmicos, alguns eventos religiosos, mas que também faziam muito sentido e são usados até hoje em alguns dos termos. Esse pessoal, esses filósofos de mais ou menos 700 a.C., eles, além de estudar o que era a alma, pensar se a alma estava ligada no corpo, se na verdade era tudo um conjunto, eles estavam tentando fazer um molde de explicação do mundo, da nossa origem, de onde surgiam todas as coisas, se existia uma substância que dava vida a tudo. E dentro desses vários teóricos que a gente tinha, né, que são os pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates, tem um que é legal de falar, que é o Alcmaion. Não sei se a pronúncia está certa, o meu grego ele anda meio enferrujado essa semana. Que foi um dos primeiros, isso lá 700 a.C., a já falar sobre a importância, assim, a relevância da consciência do ser humano. Então ele falava que nós tínhamos basicamente 3 tipos de sentimentos, eu não sei como ele definia isso, que era o intelecto, a paixão e a consciência. E ele dizia que todos os animais tinham um intelecto, todos os animais tinham a paixão, porém só o ser humano ele tinha consciência. Colocar o ser humano ele um pouco à frente dos outros animais por causa da consciência. Não que isso seja muito à frente. Nessa época também alguns filósofos já começavam a discutir nossas sensações, da nossa percepção, elas seriam um pouco mentirosas, então eles faziam algumas teorias sobre... Almost tentando voltar. Então eles faziam algumas teorias sobre como... O que eu estava falando mesmo? Então eles faziam algumas teorias sobre se o que a nossa percepção, né, a nossa audição, a nossa visão, se o que a gente captava do mundo era realmente o que o mundo era. Isso muito tempo depois, né, a Gestalt vai acabar trabalhando bastante sobre isso. Uma coisa muito importante também é que esses pré-socráticos, eles já faziam vários levantamentos sobre o que é ético, o que é moral, sobre o comportamento do homem no mundo, que também é um dos assuntos mais falados dentro da psicologia. Quando nós discutimos a psicologia das massas, uma sociedade, uma cultura, a gente sempre está vendo ali o que é ético, o que é moral para aquele povo, para aquele homem, o que é moral. Vai acabar sendo diferente de outras culturas. Seguindo, né, o trabalho desses filósofos, Sócrates, em mais ou menos 470 a.C., ele bebeu bastante dessa fonte, né? Ele continuou esse pensamento sobre o ser humano, sobre o mundo, sobre o comportamento, continuou falando também, né, e pensando, discutindo sobre ética e moral, porém o Sócrates ele não tentava elencar uma teoria, colocar algo feito pré-moldado para ensinar para as outras pessoas. O Sócrates ele era um questionador. Ele, como era filho de uma parteira, ele até dizia que ele também era um parteiro de ideias. Então ele frequentemente fazia várias perguntas para as pessoas. Perguntas que geralmente as pessoas não sabiam responder. Eu acho que foi porque ele começou a questionar demais que tentaram colocar ele na forca. Uma das frases muito importantes de Sócrates é "conhece-te a ti mesmo". Acho que essa frase fala bastante sobre o que é um processo de psicoterapia. As ideias de Sócrates encantavam algumas dessas pessoas, e um deles foi Platão, que foi, digamos assim, um aprendiz de Sócrates.
Platão ele fundou uma escola de filosofia, ele começou a estruturar muito mais o que seria esses protótipos de ciência, de pensamento. Uma coisa que eu deixei passar, mas que é muito importante, é que os pré-socráticos, e Platão também, ele vai ter mais ou menos uma ideia que a nossa alma ela tem que estar em equilíbrio com o corpo, porque a alma é algo puro. Ele dizia mais ou menos assim, que a tarefa da alma era superar as ilusões das impressões sensoriais e vencer as seduções do corpo para que fossem avivadas suas reminiscências. Foda, né? Outro ponto muito legal das ideias que Platão foi trazendo é que ele já começou a pensar a psique humana em 3 instâncias. Ele dividia em níveis. Esses níveis que ele falou era mais ou menos assim, que o primeiro nível era a consciência que dava vida à pessoa, o segundo nível trabalhava as sensações, as emoções, as questões da memória também, e o terceiro nível eram os que hoje a gente chama de processos psicológicos superiores, que era o raciocínio, a racionalização das ideias. E hoje a gente vê na teoria do Luria, que divide o cérebro em 3 unidades funcionais, é muito semelhante. A gente já tinha lá 470 a.C., mais ou menos, que essas ideias já estavam surgindo. Platão ele não só falou sobre o comportamento do homem, sobre alma, sobre moral, ele começou a estruturar diversos outros ramos da ciência também e começar a dividi-los sistematicamente. Essa sistematização dos campos científicos, eles ficaram muito evidentes com um discípulo de Platão, que acabou estudando na escola dele, que foi Aristóteles. Com ele, realmente a ciência começou a tomar vida. Claro que ele ainda tinha muitas teorias ligadas à religião, mas era uma característica da época. Aristóteles, ele continuou trabalhando essas ideias sobre o que era ético, o que era moral, o comportamento do homem, e uma coisa muito legal que ele trouxe nessa época foi a discussão das psicopatologias. Então ele começou a pensar isso não só como uma pessoa possuída, uma pessoa fora da realidade, ele começou a entender que a psicopatologia podia ser algum distúrbio na memória da pessoa, ele começou a entender que uma psicopatologia pode ter a sua origem numa emoção ou aquilo ali se confundir dentro da cabeça da pessoa. O interessante dessa época dos filósofos, de 700 a.C. até depois da Era Comum, é que por mais que eles utilizavam esses pensamentos para explicar o mundo, ou tinha muita relação com religião, tem muitas ideias que elas continuam até hoje. A gente vê as ideias dos matemáticos daquela época. Eu não citei porque não é tão interessante assim para a psicologia, mas é dessa época que a gente tem Tales de Mileto, a gente tem Pitágoras e as teorias da matemática, e a gente percebe depois com várias outras abordagens da psicologia que a gente tem hoje que beberam demais nessas fontes. Eles tiveram que ler trabalhos de pessoas que leram o trabalho deles, ou lendo mesmo diretamente esses trabalhos, como eu citei o Luria, que tem a teoria dele assim bem montadinha, falando sobre os 3 níveis cerebrais, sobre as 3 unidades do cérebro, mas que eram muito parecidas com Platão. A gente vai ter diversos desses filósofos falando sobre os sentimentos, classificando que existiam sentimentos diferentes sobre a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, e dando uma importância para isso. E para falar mais detalhadamente sobre esse tema, sobre os pré-socráticos, sobre Sócrates, Platão, sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, e como que eles começaram os pensamentos que iam dar origem ao que hoje a gente chama de psicologia. Eu vou deixar o link aqui no post de 2 podcasts do psicocast.com.br, um falando sobre o trio Parada Dura, Sócrates, Platão e Aristóteles, e um já falando sobre uns filósofos que vieram muito tempo depois, acho que era 500, 700 depois da Era Comum, não sei se eu estou certo na data, que é sobre São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Eu vou deixar também na descrição 2 links de artigos científicos que eu usei para poder falar nesse vídeo, e são artigos muito legais, eles são bem simples, vão demonstrando bastante do que eram as ideias que deram origem para a psicologia. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários que a gente lê no próximo vídeo. E se não é inscrito, se inscreve no canal, o Psicoplay está crescendo, e para 2017 a gente tem muitos planos e a gente precisa do seu apoio. Então já se inscreve, deixa o curtir aí no vídeo, e um grande abraço. Eu sou Rafael Cerqueira, esse é o Psicoplay, e até a próxima.